Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Elton Kramer e vou acompanhá-los agora no comentário das jurisprudências do STJ no mês de outubro. O que nós tivemos importante aí que vai te ajudar no estudo para a advocacia pública. Então vamos lá, eu já separei para vocês sem mais delongas. A primeira decisão aqui já de execução fiscal, já fomos na canela, né? Já trouxemos uma matéria já de direito tributário de cara. Então aqui uma decisão bastante importante referente a honorários advocatícios, né? Então sempre que envolve execução fiscal, além de ser uma matéria muito importante, né, pertencente ao núcleo duro do concurso da advocacia pública, a execução fiscal sempre tem as suas peculiaridades. Uma primeira sugestão que a gente passa para os nossos alunos é que nunca eles caiam na armadilha de tentar responder a execução fiscal com conhecimento do processo civil. Por que isso? Tem muitas situações que realmente o que se aplica no processo civil se aplica à execução fiscal. Mas nem tudo, né? Nós temos muitas peculiaridades que é somente aplicável na execução fiscal. Por exemplo, a citação. A citação na execução fiscal não precisa ser pessoal, enquanto que lá no processo civil a pessoa física tem que ser pessoal. Na pessoa jurídica ainda se aplica a teoria da aparência. Agora, na execução fiscal, não importa se é pessoa física ou jurídica, você aplica a teoria da aparência e mais agravada ainda, você aplica no sentido de que e mandou a R, por exemplo, do endereço correto, alguém assinou, considera-se citado. Então esse é um exemplo só para mostrar para vocês as peculiaridades que a execução fiscal tem perante o processo civil. Então não adianta você estudar o processo civil e tentar responder questões de execução fiscal. A gente sugere que você ou faça um curso, né, de execução fiscal, inclusive tem cursos aí que eu ministro, né, aí no Aprovação PGE, e também estude para execução fiscal, né? Claro que o teu conhecimento de processo civil vai ajudar muito, mas você precisa estudar execução fiscal. Aqui vamos lá. Então aqui uma decisão de execução fiscal envolvendo honorários advocatícios. Vamos ver o que o STJ julgou aqui. Na execução fiscal, quando não incluídos como encargo na CDA, os honorários provisórios arbitrados no despacho do juiz que ordena a citação devem observar o percentual estabelecido no artigo 827 e não as faixas do artigo 85, parágrafo 3º, ambos do CPC 2015. Aqui, veja, tudo que eu falei para vocês, nós temos uma aplicação subsidiária do CPC. Então tem coisas que você vai ter que responder pela lei de execução fiscal. Aqui, como a lei de execução fiscal não prevê questão de honorários, se aplica subsidiariamente ao CPC. E nesse caso é uma briga dos advogados públicos e privados, por quê? Diante de uma situação que xinga a execução fiscal ou que a execução fiscal é ajuizado, qual é a faixa de honorários que vai ser fixada? Por quê? Nós temos a União Federal, que os honorários são encargos legais que já vem na CDA, e estados e municípios, no qual aí vai depender do despacho do juiz. Aqui nessa decisão, o STJ diz que deve seguir o percentual lá do artigo 827, né? A questão lá dos 10% e que pode ainda ser reduzido pela metade caso pague até a citação. Então vamos ver aqui, ó. Como se vê, a verba honorária na fase de conhecimento está condicionada ao trabalho que se exigiu do advogado. E mesmo nas causas em que a Fazenda Pública for parte, tem quantificação variável, lá do artigo 85, né? Nos procedimentos executivos, o percentual de 10% é dado pela lei, sendo conforme doutrina ilegal o juiz fixar percentual inferior ou superior, né? A exclusão desta verba ou a sua redução à metade condiciona-se única e exclusivamente ao comportamento do devedor, que é, por exemplo, pagar antes de qualquer medida, né? Prosseguindo. Com isso, verifica-se correta a interpretação do Tribunal de Origem, que assim consignou. A Lei de Execução Fiscal, em seu artigo 1º, traz expressamente a possibilidade de aplicação subsidiária das normas expressas no CPC, né? E a cobrança da dívida ativa na Fazenda Pública. Confira-se, diante desse cenário, segundo a previsão do artigo 827 do CPC, ao proferir despacho inicial nos processos executivos, fixará de plano a verba honorária no valor de 10% a ser paga pela parte executada. Aludido valor poderá inclusive ser reduzido pela metade caso ocorra o pagamento integral do débito exequendo. Então veja aí, é uma decisão interessante do STJ que envolve
a questão de honorários na execução fiscal, né? A aplicação de lei especial e lei geral. Nesse caso, a aplicação subsidiária vai direcionar ao CPC e aplicando não a verba honorária a partir do artigo 85, né? Naquelas faixas estabelecidas, mas sim a partir do próprio dispositivo que fala da execução fiscal, do despacho inicial da execução, execução civil, não execução fiscal. Então aqui uma decisão muito importante, pessoal, porque é de uma matéria importante, que é um pilar da prova da advocacia pública, envolve a execução fiscal, que é um tema muito explorado nas provas, principalmente de PGS. Então é uma decisão, com certeza, eu colocaria um asterisco aí e colocaria no seu estudo semanal aí de direito tributário, ok? Outra decisão que eu separei para vocês envolve a questão de homologação de acordo extrajudicial, né? Se é uma decisão interlocutória de mérito, se é uma decisão com caráter de sentença, enfim. Aqui entendeu o STJ que a decisão que deixa de homologar o pedido de extinção consensual da lide retrata a decisão interlocutória de mérito a admitir recorribilidade por agravo de instrumento interposto com fulcro no artigo 1015, inciso 2 do CPC 2015. Na hipótese de rejeição do ato autocompositivo das partes, o juiz proferirá decisão que versa inequivocadamente sobre o mérito do processo, posto que se o chancelar resolve o mérito mediante ato judicial qualificado como sentença e passivo de apelação. Então veja, uma coisa é ele aceitar e homologar o acordo, isso cabe à apelação. Agora ele rejeitar ou não levar em conta, agravo, né? Prosseguindo, o indeferimento do pedido de extinção consensual do conflito manifesta pronunciamento jurisdicional que encarna em sua essência a natureza decisória, sem, no entanto, enquadrar-se como sentença. Este, aliás, a definição da decisão interlocutória atribuída pelo legislador, né? Uma decisão interessante da primeira turma por unanimidade e que traz aí um posicionamento sobre a questão da homologação de acordos, né? Embora a Fazenda Pública não possa entabular acordos em tese, porque diante de leis agora recentes, estão sabatinando, né, instituindo, por exemplo, transação tributária, estão instituindo também a forma de conciliações no âmbito da administração pública. Inclusive, o próprio CPC incentiva que tenha câmaras de conciliação no âmbito da Fazenda Pública. Então, você pode ter acordos, né? O princípio da indisponibilidade ele pode ceder em prol aí da celeridade, da eficiência da administração pública. Então, diante disso, é possível ter um acordo envolvendo a Fazenda Pública. E diante desse acordo, você pode ficar na dúvida do recurso cabível. Então, se aceitou, homologou, apelação, porque você tem a sentença, que é uma decisão terminativa. Já se ele rejeitar, é uma decisão interlocutória de mérito, passível de recorribilidade pelo agravo do instrumento. Então, é uma decisão também bem interessante no campo do processo civil, principalmente se colocar a Fazenda Pública e a Fazenda Pública em juízo, com certeza pode ser cobrado de você, ok? Vamos lá. Outra decisão aqui interessante sobre servidor público, transferência, né? Isso aqui ocorre muito na seara federal, né? Então, havendo remoção de um dos companheiros por interesse da administração pública, o outro possui direito líquido e certo de obter a remoção independente de vaga no local de destino e mesmo que trabalhe em locais distintos à época da remoção de ofício. Veja, aqui é uma situação peculiar, porque um foi removido, só que o outro não estava junto na situação de origem. Ele estava em outro local. E mesmo assim o STJ diz que tem direito à transferência conjunta, né? O fato do servidor público estar trabalhando em local distinto de onde a servidora pública laborava, à época da remoção de ofício, daquele não é peculiaridade capaz de afastar a regra geral. Isso porque a convivência familiar está adaptada a uma realidade que, por atitude exclusiva do poder público, deve passar por nova adaptação. Ora, deve-se lembrar que a iniciativa exclusiva do Estado pode agravar a convivência da união familiar a ponto de torná-la impossível. Então é uma decisão bastante interessante também da segunda turma, que envolve aí a remoção de ofício. Então, havendo a remoção de ofício, automaticamente, tendo um cônjuge que é também servidor público federal, ele tem direito a ser removido junto com o seu cônjuge, aí por uma proteção da unidade familiar, independente de um estar numa cidade e outro em outra. Então, os dois têm
direito a essa remoção. Outra questão que eu trago para vocês aqui, outra decisão, é sobre a contribuição previdenciária patronal, né? O que tem aqui? O que o STJ analisou? O valor correspondente à participação do trabalhador no auxílio alimentação, auxílio transporte, descontado do salário do trabalhador, deve integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Aqui, por exemplo, o STJ está analisando a natureza remuneratória ou indenizatória. Só não faria parte da contribuição, da base de cálculo da contribuição, se fosse indenizatória, né? O STJ consolidou firme jurisprudência no sentido que não sofrem a incidência de contribuição previdenciária as importâncias pagas a título de indenização, que não correspondem a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador, né? Isso que já foi julgado lá pela primeira sessão. Por outro lado, se a verba trabalhista possui natureza remuneratória, destinando-se a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de cálculo da contribuição. Mesmo raciocínio aplica-se ao RAT e a contribuição devida a terceiros. Aqui uma decisão também, pessoal, envolve questão tributária e também questão de contribuição. Então teve desconto, mas é uma questão remuneratória, uma natureza remuneratória. Então faz parte da incidência tributária. Isso é uma lógica que você importa lá do imposto de renda e você aplica também para a contribuição previdenciária patronal, ok? Aqui uma decisão que se aplica mais no plano do direito civil e direito empresarial e também no direito do consumidor, que envolve planos de saúde, né? E havia um debate aí muito grande na jurisprudência se eles são obrigados a pagar ou custear, né, a fertilização in vitro, né? Aqui entendeu o relator, Marco Buzzi, salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a cobrir. A segunda sessão do STJ, por maioria, fixou que, salvo disposição contratual expressa, os planos de saúde não são obrigados a custear o tratamento médico da fertilização in vitro. O colegiado seguiu por maioria o voto do relator, né? E nesse caso que o STJ julga repetitivo para definir tese alusiva à obrigatoriedade ou não da cobertura dos planos de técnica de fertilização. Aí, em seu voto, o ministro Marcos Buzzi, relator, ressaltou que não há lógica que o procedimento médico de inseminação artificial seja, por um lado, de cobertura facultativa, consoante artigo 10, inciso 3 da Lei de Regência, e que, por outro, a fertilização in vitro, que possui característica complexa e onerosa, tenha cobertura obrigatória, né? Então, aí a seção entendeu que o plano de saúde não é obrigado a cobrir esses gastos aí, custear a fertilização in vitro, ok? Tranquilos? Então vamos, aqui mais uma decisão, pessoal. Agora, falando em ação de improbidade administrativa, tivemos agora uma recente alteração, né? Recentemente, o presidente Bolsonaro já assinou a alteração. Para muitos juristas é um retrocesso, porque a ação de improbidade administrativa perdeu agora muito seu foco, sua rigorosidade, né? Então, até em outro momento a gente pode falar sobre a ação de improbidade administrativa, o que mudou, o que vocês têm que estudar, mas a princípio aqui a gente tem uma decisão baseada na lei antiga, né, de improbidade. Aqui o STJ diz o seguinte: a decisão de recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa não pode limitar-se ao fundamento de indúbio pro societate. Ou seja, é claro que na dúvida é melhor você aceitar a improbidade administrativa e julgar, né? Produzir provas e tal. Mas não é simplesmente qualquer situação você coloca em dúbio pro societate e aceita a ação. Você tem que ter uma justa causa, né? É isso que o STJ julgou. Nessa linha, convém anotar que a decisão de recebimento da inicial da ação de improbidade não pode limitar-se à invocação do indúbio pro societate, devendo antes mesmo tecer comentários sobre os elementos indiciários e a causa de pedir, ao mesmo tempo que para a rejeição deve bem delinear a situação fático-probatória que lastreia os motivos de convicção externados pelo órgão judicial. Então aqui a primeira turma avaliou a questão do recebimento da improbidade administrativa. A princípio essas mudanças não alteraram essa questão do recebimento, apenas alteraram alguns procedimentos, alguma questão dos requisitos da condenação da improbidade administrativa. Mas assim, oportunamente a gente vai falar um pouquinho sobre isso.
Mas isso baseado na lei antiga de improbidade, ou pelo menos antes da reforma agora produzida recentemente, para você receber isso aqui, você tem que ter elementos, ainda que indiciários, que houve um cometimento de improbidade administrativa. Na dúvida, claro, é melhor aceitar do que não aceitar frente a esse princípio indúbio pro societate. Mas, no mínimo, tem que ter ali uma coisa não tão superficial, né? Um delineamento no despacho que justifique, né, o recebimento ou a rejeição da ação de improbidade administrativa, ok? Outra decisão que eu trago para vocês é a ação rescisória, a questão do prazo decadencial. Aqui o STJ, terceira turma, entendeu o seguinte: o termo inicial do prazo para ajuizamento da ação rescisória, quando há insurgência recursal da parte contra a inadmissão do seu recurso, dá-se da última decisão a respeito da controvérsia, salvo comprovada a má-fé. Olha aqui, é esse salvo comprovada a má-fé que a gente tem que perquirir aqui. Assim, caso o Poder Judiciário levasse mais de 2 anos para decidir se a sua apelação for ou não anulada pelo acolhimento dos embargos de declaração da parte interessada, como de fato ocorreu, não haveria decadência para o ajuizamento da ação rescisória, pois ela estaria em tramitação, não teria o trânsito julgado ainda. Esse procedimento, contudo, além de atentar contra a economia processual, não se mostra razoável, causando insegurança e desnecessária sobrecarga do Poder Judiciário. Em outras palavras, caso fique demonstrado que a parte se insurgiu contra a inadmissibilidade de seu recurso, sem qualquer fundamento, né, seria protelatório, apenas para postergar o encerramento do feito, em nítida má-fé processual, o entendimento aqui proposto não prevaleceria. Então, nesse caso aí, começaria já a correr o prazo decadencial. Veja, é uma decisão aí bem agressiva, né? Bem ousada. Então, você tem o prazo decadencial da ação rescisória de 2 anos contados do trânsito em julgado, né? O problema é que ali, se você tiver uma má-fé e for protelando esse trânsito em julgado, pode ser que os 2 anos corra lá do recurso, do último recurso, antes de você entrar, por exemplo, com embargos de declaração com efeitos protelatórios. Então, uma decisão aí bem ousada do STJ, e a gente tem que trazer para vocês manterem esse estudo atualizado. Outra questão que eu trago para vocês, o cumprimento provisório de sentença, a questão de multas e honorários advocatícios. STJ entendeu o seguinte: no cumprimento provisório de decisão condenatória ao pagamento de quantia certa, o executado não pode substituir o depósito judicial em dinheiro por bem equivalente ou representativo do valor, salvo se houver concordância do exequente, como forma de se isentar da multa dos honorários advocatícios que estão com base no artigo 520, parágrafo 3º do CPC. Por fim, a substituição no depósito judicial do valor executado em dinheiro por bem de titularidade do executado está condicionada à aceitação pelo exequente, também porque, em se tratando da execução por quantia certa, em que o direito do exequente a receber o dinheiro não se pode impor unilateralmente que ele receba coisa distinta daquela estipulada na decisão judicial provisória ou definitivamente executada, especialmente em virtude de comprometimento da liquidez do título executivo e da amplificação dos debates acerca da suficiência do bem, de sua disponibilidade e capacidade de transformação em dinheiro e do valor apropriado de sua alienação ou adjudicação. Aqui, pessoal, eu enxergo um princípio, que é o princípio de que a execução corre por interesse do credor. Então, cabe ao credor aceitar aquela substituição do bem. Agora, se ele tem ali um depósito em dinheiro, que serviu, inclusive, para não contar multa, não aplicar multa e não contar mais honorários, ali você tem garantido, e de repente, unilateralmente, você simplesmente substituiu o bem, obviamente é aí que ofende o interesse do credor, né? Então eu vejo a ofensa desse princípio, por isso que o STJ não permitiu a substituição. Outra decisão que eu trago para vocês aqui é o cumprimento de sentença na ação coletiva. Veja, ação coletiva, PGE adora perguntar, desculpe. Principalmente bancas CESP, adoram ações coletivas. Então aqui, nas ações coletivas é possível a limitação do número de substituídos em cada cumprimento de sentença por aplicação extensiva do artigo 103, parágrafo 1º do CPC. Né? No antigo CPC não tinha essa permissão, no novo tem. Com o advento do novo CPC, houve sensível alteração na aplicação de limitação processual,
pois consoante o artigo 103, parágrafo 1º do CPC, aqui entre aspas, o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando esse comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento de sentença. Então, nesse caso aqui, a segunda turma permitiu a limitação do número de exequentes, né? Porque de repente vai comprometer muito cálculo, discussão, então você pode limitar, por exemplo, a 10 exequentes aí por ação, né? Então o CPC não permitia não o cumprimento de sentença, só permitia no processo de conhecimento. Aqui, no CPC 2015, já é permitido essa limitação na execução também. Temos aqui também uma decisão interessante sobre reintegração de posse. Olha aí, reintegração de posse estava difícil de acontecer aqui, aparecer alguma decisão. A reintegração de posse como dato verbal e comprovação de esbulho. Nesse caso, o STJ diz o seguinte: é desnecessária a notificação prévia do comodatário para fins de comprovação de esbulho possessório, quando verificada a ciência inequívoca do intuito de reaver o imóvel. Veja, isso aqui é uma questão muito interessante para a prova de processo civil, né? Nos contratos de comodato firmado por prazo determinado, mostra-se desnecessária a promoção de notificação prévia, seja extrajudicial ou judicial, do comodatário, pois logicamente a mora constitui-se de plano direito na data em que não devolvida a coisa emprestada, conforme estipulado contratualmente, né? Ao revés, tem-se como essencial a prévia notificação para rescindir o contrato verbal do comodato, quando firmado por tempo indeterminado, pois somente após o término do prazo previsto na notificação premonitória, a posse exercida pelo comodatário anteriormente tida como justa torna-se injusta, de modo a configurar o esbulho possessório. Olha, que é uma decisão muito boa realmente do STJ. Então, se você tem um contrato com prazo determinado, terminou o prazo, já configura o esbulho possessório automaticamente. E ali você pode ingressar com a ação de reintegração de posse. Agora, por exemplo, se tiver prazo indeterminado, você não tem má-fé, não tem posse injusta. Aí vai depender dessa notificação judicial, extrajudicial, para você constituir mora o comodatário e ali você reaver o bem através da reintegração de posse. Então é uma decisão aí que explica muito bem a doutrina das ações possessórias. Muito bacana essa decisão aqui para você estudar, principalmente para a sua prova de processo civil. E por fim, última decisão que eu trago para vocês, decisão interlocutória sobre prescrição e agravo do instrumento. O que o STJ aqui, através da terceira turma, julgou? A prolação de sentença objeto de recurso de apelação não acarreta a perda superveniente do objeto de agravo do instrumento pendente de julgamento que versa sobre a consumação de prescrição. Olha aqui que interessante, pessoal. Só volta um pouquinho em mim. Quando você tem um agravo do instrumento, né, aí interposto por uma das partes, e você tem a sentença de mérito, em regra, perde o objeto, o agravo do instrumento, e você tem aí o recurso de apelação pela frente. Agora, nesse caso, o STJ diz o seguinte: nós temos uma exceção. Se esse agravo do instrumento está falando da prescrição, isso pode interferir diretamente naquela lide, né, naquela relação processual. Então, nesse caso, a sentença não vai gerar perda de objeto do agravo do instrumento. Veja aí uma questão muito interessante para cair em processo civil, tanto na primeira fase quanto na segunda fase em prova dissertativa, tá? Então, muita atenção a essa decisão aqui. Eu vou ler com vocês. Desse modo, é forçoso concluir que a superveniência de sentença no processo principal não conduz necessariamente à perda de objeto do agravo do instrumento contra a decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se considerar em cada caso o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente para o fim de se verificar a prejudicialidade. No caso, questão vertida no agravo do instrumento, consumação da prescrição, integra o rol de questões que representam antecedentes lógicos da apreciação do mérito da demanda. E nesse caso aqui, a terceira turma, com a relatoria da Nancy Engri, nós temos aí, então, a possibilidade de você ter um agravo do instrumento não declarado extinto por perda de objeto com a sentença de mérito julgada.
tá? Então é uma questão bem excepcional aqui e eu sugiro que você coloque no seu caderno, revise, coloque no caderno que você consiga ver e lembrar no momento da prova, tá? É uma decisão assim que me chamou bastante atenção aí, por isso que eu resolvi trazer para vocês. Ok, pessoal? Essas são as decisões que eu queria trazer para vocês nesse mês e no mês que vem nos encontramos com mais decisões do STJ. Um grande abraço e bons estudos!